Então, primeiro, o diagnóstico ele precisa ser feito sempre por um profissional habilitado, né, que na grande maioria das vezes é o médico psiquiatra, e aí a gente vai avaliar. Se for um caso leve, na maioria das vezes não há necessidade de fazer tratamento com medicação, né, as terapias, elas são bem indicadas, dentre elas a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é a mais estudada para os transtornos ansiosos, mas a gente tem outras técnicas, né, técnicas de respiração, mindfulness e mudança do estilo de vida. Eu sempre costumo dizer que o básico bem feito é o que funciona bem, né? Horário para dormir, horário para acordar, né? Rotina, atividade física, uma boa alimentação, abster-se de substâncias assim, como álcool, tabaco, né? Esses alimentos ultraprocessados. Então, é o básico bem feito que faz com que eu consiga, né, me manter bem. E a terapia? Quando já são casos moderados a graves, aí sim a terapia em conjunto com o tratamento medicamentoso, né? E às vezes o paciente chega assim, mas eu já tô bem, eu já posso parar o remédio? Quando ele já não parou antes da consulta, né? Justamente. Num caso de moderado grave, né, ele já vai estar assistido pela psicoterapia, que é a TCC, para aprender como que ele se comporta frente aos estressores, né, e como lidar com isso. Porque estressor a gente vai ter todos os dias. Então, a coisa mais importante é eu aprender a lidar com isso, né, porque senão eu vou adoecer de novo, certo? A medicação em si, ela tem um tempo, né, a gente sempre trabalha ali em torno de 9 a 12 meses de tratamento entre começar, manter e finalizar, né? Nesse período ali de 9, 12 meses, como que a gente faz, né? A gente vai avaliar se a medicação ela se ela tá sendo eficaz, né? Se ela tem uma boa proposta terapêutica está sendo alcançada, se a dose da medicação está adequada, se eu não tenho efeitos colaterais, aos quais o paciente ele não consegue dar conta e eu preciso às vezes trocar a medicação. E aí a partir do momento que o paciente ele melhora, né, aí ele entra na fase de manutenção, e aí é que tá, às vezes ele vem para uma nova consulta e ele já parou a medicação antes da consulta porque ele já tinha ficado bem. Poxa, mas o objetivo era ficar bem, né? Porém, não que não tenha sido explicado, mas o paciente ele precisa manter o tratamento de forma correta, para que a gente consiga retirar o tratamento, a medicação na hora certa, com tranquilidade, e esse paciente ficar em remissão, ou seja, sem o transtorno. Lógico que, muitas vezes, apenas a medicação não vai ajudar, por quê? Porque ele precisa aprender a lidar. Então, quais são os sinais de alerta? Quando você perceber que você ou alguém da sua família não está conseguindo mais viver de modo normal, né, não está conseguindo mais fluir, né, está mais irritado, mais inquieto, mais afastado, certo? Não está mais conseguindo ter um bom rendimento escolar, não está mais conseguindo ter um bom rendimento no trabalho, o relacionamento em casa está ruim, né? Isso já quase que passou da hora de procurar ajuda, né? Então isso é mais do que um alerta. É claro que a cada faixa etária os sinais de alerta eles mudam um pouco, então quando for criança e adolescente, principalmente avaliar comportamento, né? Aquela criança que é mais inquieta, mais agitada, que é o normal dela, começa a ficar mais reclusa, mais quietinha, não quer mais conversar muito, diminui o apetite, altera sono, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, esses sinais de alerta são importantes para buscar ajuda. E não tenha medo de buscar ajuda, né? Nós estamos aqui como profissionais, né, da área, nós lidamos com isso todos os dias, então é importante. Por que não cuidar do nosso cérebro como nós cuidamos dos outros órgãos? Por exemplo, o coração, né? Se eu estiver ali com uma dor que eu entender que é um infarto, eu vou buscar ajuda. Se eu estou com uma dor psíquica, né, que é representada pelo meu corpo está dando sinais que a minha mente não está bem, por que eu não posso procurar ajuda? Então não pense assim, né? Venha para conversar, a gente ajuda a organizar a vida, entender quais são os pontos que estão precisando de ajustes para tudo ficar melhor.